Fala galera, Carlos aqui. E hoje vamos continuar nossa aula de raciocínio lógico, tá? Para quem não viu a última aula, dá uma olhada, que eu falei sobre equivalência, tá? E hoje ainda é um pouquinho sobre equivalência, só que agora a gente vai ver uns casos especiais, tá? Porque quando a gente vai falar de equivalência, geralmente os livros, né, e as aulas geralmente vão ser voltadas mais para o quê? Para condicional, né? Então aqui, no caso, eu coloquei algo que não é apenas a condicional, tá? No caso aqui eu vou falar um pouco da bicondicional, né, que ela é um pouco importante, assim, vamos dizer assim, né, bastante importante, tá? E às vezes cai em provas aí e eu achei necessário fazer uma aula só falando sobre os casos especiais, certo? Esses casos aqui, às vezes, nos livros não vai estar retratando, de fato, entendeu? Porque quando vai falar de equivalência, vai falar apenas da condicional. Então, eu decidi trazer mais algumas coisinhas a mais, tá? E agora, nós vamos falar de alguns casos especiais, né? Então, se você não viu o último vídeo, dá uma olhada, que é sobre equivalência, lá tá bem legal também, tá? Tô voltando agora a fazer os vídeos, porque fiquei uma semana aí viajando direto, né? Para quem me segue no Instagram sabe que eu passei em outro concurso público e agora eu meio que vou ficar um tempinho afastado do canal também, né? Eu vou tentar gravar o máximo possível para ver se tem bastante conteúdo até eu conseguir voltar e a ter, no caso, conseguir colocar de novo em dia os vídeos, né? Porque realmente já foi uma semana que eu não consegui colocar e vou ver se eu consigo adiantar algumas coisas, fazer bastante vídeo para deixar vocês aí com bastante coisa até eu conseguir voltar. E aí daqui a um mês, 2 meses no máximo, vai começar a atrasar um pouquinho os conteúdos. Mas lógico que depois vai voltar ao normal, tá? Mas isso é só uma transição, tá? Mas, resumindo, né, me segue no Instagram para você ver também, quem estava lá viu como é que foi e tal, foi bem legal, o TAF, né, o exame médico, o exame físico, foi bem legal, passei por uma experiência incrível, muito da hora, né, na PM da Paraíba, e, pô, sem dúvida, muito top ter participado disso daí. Né? E se Deus quiser, vai dar agora certo, no próximo mês aí já vou estar provavelmente indo para o curso de formação, certo? E aí, quando eu voltar, vou voltar a gravar, né, e tentar botar em dia tudo que a gente tem que falar, certo? Mas vamos lá, chega de enrolação, vamos falar hoje, tá? Então, ó, eu vou falar dos casos especiais, tá, pessoal? O que acontece? Vou falar aqui de uns casos sobre disjunção e conjunção, tá? Existe uma equivalência? Assim, existe, tá? Por quê? Porque, na verdade, como eu já falei já em alguns vídeos, que tanto a conjunção quanto a disjunção, eles têm propriedade comutativa. Se lembra lá na multiplicação e na soma, que a ordem dos fatores não altera o produto? Por exemplo, 2 vezes 1 é igual a quanto? Não é equivalente a 1 vezes 2? Certo? Então, assim, tecnicamente é a mesma ideia, tá? Deixa eu pegar o apagador aqui que eu acabei esquecendo. É a mesma ideia, tá? Então, assim, vamos dizer assim, aqui vamos ter também essas propriedades, tá? Assim como nós temos a conjunção, ela é uma multiplicação, tá? Isso é bem importante. Muita gente não sabe disso, mas a conjunção e a disjunção, elas são propriedades realmente multiplicativa e somativa. Então, esse aqui é uma soma e essa aqui é uma multiplicação, certo? Então, assim, as duas têm propriedade comutativa. Eu posso inverter que não vai fazer diferença, certo? Ou seja, quer dizer então, Carlos, que P e Q, eu posso falar que ele é equivalente a Q e P? Sim. Essa é a equivalência da conjunção, tá? É a equivalência da conjunção. Pronto, acabou. Então, se aqui, né, no caso eu posso só inverter, aqui também eu posso inverter, tá? Então, eu posso botar aqui Q ou P. É a mesma coisa, é equivalente, tá? Só isso, tá? Vou botar aqui um parênteses para não ficar dando dupla interpretação, tá? Pronto, é isso, tá? Então, o que isso implica na minha vida, né? Vamos dizer assim, o que isso implica? Implica o seguinte, vamos supor que você chegou lá, você se lembra qual é a equivalência da condicional? A equivalência da condicional tem duas, né? Tem aquela inverte nega-nega e tem o neuma, né? O neuma, ele vai acontecer o quê? Vai aparecer uma conjunção lá. Aí vamos supor que chegou lá, você faz a equivalência da condicional e chegou lá, não tem, desculpa, vai aparecer a disjunção. Não tem na alternativa nessa ordem. Vai estar invertido. Vai estar assim, porque o neuma vai aparecer o quê? O ou, certo? Desculpa, eu falei o e, mas é o ou, tá? Vai aparecer o ou. Só que aí o que acontece? Lembre-se que nas alternativas pode às vezes não aparecer na ordem direta, mas pode aparecer nessa forma aqui, invertido. Então por isso que é importante você saber que também pode se acontecer de inverter as questões, certo? Eu vou trazer uma questão nos próximos vídeos, vou trazer duas ou três questões mais ou menos, falando sobre esses casos aqui,
tá? Que aí pode acontecer de não aparecer na ordem direta, vai aparecer na ordem o quê? Indireta. E aí você acha que não está errado o gabarito, vai lá, pronto. Aí vai lá, chega e errou, certo? Então não, toma cuidado, tá? Então lembre-se, conjunção e disjunção, a equivalência dela eu posso falar que é o quê? Inverter as duas, tá? Eu posso inverter as de lugar, são propriedade comutativa, tá? Dupla negação. A dupla negação, como eu já falei lá, acho que na segunda aula, se não me engano, ela é o quê? Ela é equivalente à afirmação, tá? Então, né, se eu fosse você, anotar essa informação. A dupla negação, né, você negar duas vezes alguma coisa, né, se você negar duas vezes uma proposição, você, no caso, está indo para uma afirmação. Ou seja, a negação da negação é uma afirmação, certo? Então, quando eu falo, por exemplo, é falso que hoje eu não vou correr. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que eu vou correr. Porque está falando assim, não é verdade que eu não vou correr. Mas, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou correr. Eu estou negando duas vezes, né? Então, menos com menos é o quê? É mais, certo? Então, isso daqui é uma forma também de equivalência, tá? E, para encerrar, né? Hoje é uma aula curta, tá? Não tem muito mistério, tá? Eu vou falar um pouco sobre a bicondicional. A bicondicional também, ela tem caído em alguns concursos, né? Assim, ela é a equivalência dela é algo bem particular, não tem, assim, não aparece muitos, vamos dizer assim, nas apostilas de curso e tal. Por quê? Porque é algo que é muito específico, certo? E aí acontece, às vezes acaba não colocando em uma apostila, em um livro e tal. Nos livros até coloca, no livro tem que colocar, porque livros às vezes são bem, assim, vão englobar muita coisa, certo? Tanto que um dos livros que eu indico para vocês é do Edgar Alencar Filho, tá? E também tem um outro que eu vou colocar aqui na descrição, que eu acabei esquecendo o nome, que é também para concurso público, tá? É muito bom também, certo? Para poder você estudar sobre isso daqui, certo? E aí o que acontece? A bicondicional, ela tem três. Sabia disso? Que a bicondicional tem três equivalências. E eu vou falar agora uma por uma, certo? E agora, ó, já deu até um cortezinho aqui para aparecer no shorts, ó. O que acontece? A bicondicional ela tem três equivalências. Quais são elas? Simples. Nós temos uma que é a mais, vamos dizer assim, padrão, certo? Se lembra lá que vamos dizer assim, eu já falei não falei de negação, mas já falei entre aspas, tá? Eu falei que a bicondicional, ela é equivalente a quem? Ela é equivalente à negação. Acho que nem deve estar pegando no vídeo, né? Deixa eu botar aqui mais para frente. A bicondicional, ela é, aqui, ela é equivalente à negação da disjunção exclusiva, certo? Certo? Ou seja, a negação, né? Vamos dizer assim, a negação da disjunção exclusiva, ela volta para a bicondicional. Eu já falei isso daí. Por quê? Porque a bicondicional, os iguais é verdadeiro e os falsos, né, e os diferentes são falsos. Na disjunção exclusiva é o oposto. Os iguais são falsos. Ou seja, se eu negar isso, acaba vindo para onde? Acaba voltando para a bicondicional, certo? Então, uma das formas de equivalência que nós temos é a negação da bicondicional. Bicondicional da disjunção exclusiva, tá? Certo? Então, uma das formas que nós temos de equivalência é essa daqui, tá? Se eu negar a disjunção exclusiva, volta para onde? Volta para bicondicional, tá? Aí, se eu tirar a negação, toma cuidado, tá? Se eu não colocar a negação, volta para onde? Se eu não tirar, ela é uma negação, certo? É uma negação, porque elas têm sinais opostos, tá? Tem sinais opostos. Onde é verdadeiro, nessa daqui, aqui é falso. E onde essa aqui é falsa, aqui é verdadeiro, certo? Só que aí, se eu negar toda essa sentença aqui, vamos supor que essa aqui seja verdade e essa aqui é falsa, quando eu negar, essa aqui vai ser agora verdade, não mais falsa, certo? Então, por isso que essa aqui é equivalente a essa, tá? Propriedade bem importantezinha pra você saber. Já caiu já bastante nas provas da IBFC, principalmente, tá? Ver se não tá gravando, né? Outro tipo também. O outro tipo é uma assim bem específico, mas já caiu também em prova, tá? Que eu acho até meio sem noção cair isso em prova, tá? Bem específico mesmo. Como é que ela é? É assim, ó. P, se então que, certo? Calma aí. P, se então que, tá?
P se então Q, fecha parêntese, e agora eu vou fazer o inverso, ó. Q se então P, tá? Eita, letra feia da mulher. Certo? Q se então P, tá? Aí, ó. Vou botar até um pouquinho mais para cá para vocês conseguirem assistir de boa. Opa. Certo? Então, ó, essa aqui é uma outra forma de você, no caso, fazer a equivalência, tá? Então, a bicondicional também é equivalente a essa daqui, certo? Muito importante. Muitas pessoas também, às vezes, nem sabem que a gente pode fazer a equivalência bicondicional por duas condicionais, certo? Por isso que a gente também chama ela de biimplicação, né? Biimplicativa, né? Que a implicação também é uma condicional, tá? Bem importante também isso daí, certo? Então, ó, a bicondicional é equivalente ao quê? Ao P se então Q e o Q se então P, certo? Primeiro o P se então Q, depois o Q se então P, certo? Beleza. Pode inverter as ordens, Carlos? Pode, sem problema nenhum, tá? Por quê? Porque lembre-se que isso aqui é o quê? Uma conjunção. E a conjunção, se você viu aqui comigo agora, aqui, ó, na primeira propriedade, que a gente pode o quê? Inverter, certo? Importantíssimo, certo? E aí, a última, cara, foi uma das que eu vi também na IDFC caindo, né? Nem eu mesmo sabia, nunca tinha visto essa regra, mas eu achei muito top, muito interessante essa equivalência que eu vou colocar aqui agora, né? Assim, é uma equivalência que às vezes você nem precisa decorar. Por quê? Porque se você aprendeu a construir tabela verdade, você consegue provar tudo, certo? Você consegue provar. É muito mais fácil você provar do que você decorar. Para mim, eu acho que sim, né? Porque eu sou muito ruim para decorar, certo? Isso que senão vira muita raiva você decorar, tá? Depois que você aprende, fica muito mais fácil, né? Porque você aprende e meio que fica na sua mente para sempre, né? Ou quase para sempre. Mas quando você aprende a provar, fica muito mais, é melhor do que ficar decorando, certo? Então, uma das formas também que nós temos aqui de equivalência é essa daqui, ó. Se eu negar, ó, se eu negar as duas proposições e manter a bicondicional, isso aqui também é uma equivalência, certo? Deixa eu parar aqui. Certo? Tá meio feio, tá? Tá. Deixa eu botar aqui de novo aqui. Pronto. Tá? Agora tá menos pior, tá? Agora é pra ficar, né? Então é isso aí, pessoal. Aí, ó. Essa aqui é uma outra regra que eu também não conhecia muito, não, tá? Eu fui descobrir ela depois de uma questão na IBFC, numa prova que eu não vou lembrar agora nem ferrando. Mas já caiu na prova. E aí, o que acontece? Como eu falei, se você sabe provar, você consegue ver que isso aqui é verdade também, certo? E aí eu fui lá e fui provar, não sabia essa regra, provei, falei, caraca, interessante, não sabia. E aí, acabou, nunca mais esqueci também essa regra, tá? Então tá aí mais uma regra, se você for fazer uma prova da IBFC, ou até mesmo IDECAN, outra prova, tal, pode acabar caindo uma regra dessa daqui, certo? E se você souber já de cabeça, já economiza muito mais tempo, certo? Então assim, às vezes é até bom saber decorar e tal, por causa do tempo na hora do concurso público, certo? Então tá aí, ó. Às vezes, a maior parte de vocês aí provavelmente nem conhecia essas três regras. Conhecia às vezes uma, que é essa daqui, e olha lá. Né? Às vezes nem sabia que a bicondicional tem, mas tem, tá? E essa daí é basicamente as que nós temos. Esses são os casos especiais que eu separei para hoje, tá? Da disjunção e conjunção, da dupla negação, que não vocês já sabiam, e da bicondicional, né? Eu acho que a bicondicional é a mais, assim, interessante, né? Porque é bem desconhecido, é algo bem específico mesmo que vai ter em alguns livros e às vezes nem tem. Essa aí, por exemplo, nunca vi em nenhum livro, mas eu já vi em questão, certo? E é isso, tá? Essas questões aqui todinha, eu posso gravar vou depois gravar até uma prova de provar e como é que prova que isso aqui realmente é equivalente a isso daqui tudo, certo? Mas eu vou fazer isso no Instagram, não vou fazer no YouTube, tá? É isso daí, vou dar um espaço para vocês tirarem um print, certo? Tire um print aí, ó, tá? Tira um printzinho. E aí, mais um material aí para vocês estudarem. Façam uma boa prova aí. E é isso, né? Basicamente isso daí, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado vocês. Na próxima aula eu vou fazer uma aula de questões sobre isso daqui, mostrando como é que cai questões, usando realmente... Geralmente as questões caem mais assim, proposições. E algumas provas de carreiras policiais caem mais frases. E aí eu vou trazer
um caderno de 10 questões mais ou menos, resolvendo todas as questões de equivalência mais interessantes que eu já vi em concurso público, certo? É isso aí, muito obrigado, até a próxima aí, valeu!